Taxas do Tesouro Direto disparando, ainda que a Selic esteja caindo. O que está acontecendo no mercado financeiro que está trazendo esse cenário contraditório de queda da Selic e disparada das taxas dos títulos do Tesouro Direto? É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com você e inclusive te explicar o porquê que, por causa dessa disparada das taxas do Tesouro Direto, muita gente está observando perdas de marcação ao mercado nos seus títulos do Tesouro Direto, que foi inclusive o que o meu seguidor aqui do YouTube, o José Alberto, ele constatou aqui nesse comentário, né, em que ele investiu no Tesouro IPCA 2045 e viu perdas de mais de R$ 1.700 no curtíssimo prazo. Fique calmo, fique tranquilo, que nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e mais o que você precisa fazer com seus investimentos, inclusive até mesmo seus aportes em Tesouro Direto, em que você pode estar tendo rentabilidade negativa. E é o seguinte, pessoal, para quem me acompanha aqui há mais tempo no canal, você sabe muito bem que quando a gente investe em renda fixa, a gente está o quê? Agora, de tantas vezes que eu repito isso aqui no canal, a gente já pode até fazer um cravozinho, né? A gente está o quê? Emprestando dinheiro para um emissor de um título de dívida, não é mesmo? E quando você investe em títulos do Tesouro Direto por meio do site do Tesouro Direto, você continua emprestando dinheiro para um emissor de uma dívida, que no caso é o nosso governo federal. E se você entrar aqui no site do Tesouro Direto, vem aqui comigo na tela do meu computador. Se você vem aqui no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, e vem aqui na parte de títulos, preços e taxas, daí você vai ver que a gente tem aqui uma série de títulos que são negociados no site do Tesouro Direto e essas taxas aqui, elas oscilam em todos os dias úteis. Contudo, essa taxa, ela sofre interferência de 3 fatores primordiais, fatores esses que eu vou explicar e eu vou aprofundar o funcionamento nas aulas dos dias 4 e 5 de outubro, que eu vou fazer gratuitamente aqui no YouTube, na imersão Carteira Blindada. E se você então quiser entender tudo sobre Tesouro Direto, quiser entender quais são esses 3 fatores que influenciam essas taxas, para que vocês entendam o comportamento dos títulos do Tesouro Direto, se inscreva gratuitamente no evento Carteira Blindada pelo link que vai ficar aqui embaixo da descrição desse vídeo, para você receber os links de transmissão exclusiva das aulas e o material didático para você aprender junto comigo. E um deles, pessoal, que a gente vai falar de forma mais detalhada na aula de hoje, são os juros futuros. E alguém sabe aí o que são os juros futuros? Lembrando que se você sabe, comenta aqui para mim embaixo, deixa para mim nos comentários, aproveita e dá um like nesse vídeo, porque vocês sabem que isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, ativar o sininho das notificações, para que sempre que vier um vídeo novo por aí, você seja notificado em primeira mão. E para você que não sabe e ficou na dúvida do que são juros futuros se traduz na percepção de risco que o mercado financeiro tem e o investidor tem de investir no Brasil. Então, sempre que há uma majoração, um aumento da percepção de risco de se investir no Brasil, de emprestar dinheiro para o nosso governo, essas taxas aqui, elas oscilam positivamente, ou seja, elas sobem. E por que será que nos últimos dias, principalmente agora no finalzinho de setembro, as taxas dos títulos do Tesouro Direto subindo, traduzindo então o aumento dos juros futuros, que é o aumento da percepção de risco de se investir no Brasil? Isso porque desde julho nós estamos tendo notícias muito ruins com relação ao resultado fiscal primário das contas públicas do nosso governo. Para quem não sabe, o resultado primário é a balança, é o resultado de tudo aquilo que o nosso governo federal arrecada por meio dos tributos, dos impostos, subtraído tudo aquilo que ele gasta, né, com despesas de servidores públicos, obras públicas, custeios de benefícios sociais, orçamento nas áreas de educação, saúde, segurança pública, manutenção de ministérios e por aí vai, né, e tudo aquilo que o Brasil arrecada, menos tudo aquilo que ele gasta, sem considerar ainda as despesas com a manutenção da dívida pública. Isso se chama, então, resultado primário. E desde o mês de julho, a gente está tendo péssimos resultados com relação ao balanço primário das contas públicas brasileiras. Em julho, as contas públicas resultaram em um déficit, um rombo de mais de 35 bilhões de reais, o segundo pior resultado para a série histórica que foi medida desde o início do Plano Real em 1994, e de lá para cá a gente tem acumulado sucessivos resultados primários negativos. E se a gente tem um mercado financeiro que está observando isso de longe, de fora, e está vendo o governo cada vez gastar mais, cada vez ampliar o seu endividamento, é natural que haja o aumento da percepção de risco de se emprestar dinheiro para o país, que é o aumento dos juros futuros, e que isso resulte em aumento das taxas dos títulos do Tesouro Direto. Se a gente for pegar o histórico das taxas praticadas no Tesouro IPCA nos últimos 30 dias, vocês inclusive vão ver o salto que essas taxas deram. Em meados de agosto, essa taxa estava sendo negociada a 5,42, ou seja, o Tesouro IPCA 2045 estava sendo negociada a uma taxa de IPCA mais 5,42%, e no final de setembro essa taxa saltou de 5,42 para 5,75.
No Tesouro Prefixado 2029, a gente também viu um repique de taxas, né? As taxas caíram em meados de agosto, mas elas voltaram a subir agora em setembro. Reflexo, então, o que, gente? Desse resultado primário insistentemente negativo e preocupante das contas públicas, que reflete, então, nos juros futuros. Esse gráfico que eu tô trazendo aqui para vocês, do site TradingView, ele mostra os juros futuros que estão sendo estimados no mercado financeiro para o ano de 2030. E vocês podem ver que no finalzinho de agosto, início de setembro, os juros futuros, eles registraram uma queda e depois eles voltaram a subir, né? E esse gráfico aqui, ele tem um histórico de movimentação muito parecido, até mesmo com o histórico de movimentação do próprio histórico de taxas do Tesouro Prefixado 2029. Se eu ficar aqui oscilando entre as telas, vocês vão ver que essas telas, elas coincidem, né? Os movimentos, eles têm muito a ver o de juros futuros com a das taxas dos títulos do Tesouro pré-2029, porque no curto prazo, ainda que a Selic esteja caindo, pessoal, os juros futuros, a percepção de risco de se investir no Brasil fala mais alto. E se a gente tem um governo, então, que não faz o seu dever de casa, de controlar a sua dívida pública, de controlar os gastos públicos, gastar menos do que arrecada, obviamente isso soa muito mal aos olhos do investidor, seja o investidor doméstico, seja o investidor internacional. Isso aumenta a percepção de risco de se investir no Brasil e reverbera, então, em disparada das taxas de todos os títulos, tanto os prefixados quanto os títulos atrelados ao IPCA. E se você comprou títulos públicos antes dessa disparada de taxas, sem sombra de dúvida você começa a ver os efeitos negativos da marcação a mercado. Isso porque eu já falei sobre esse tema algumas vezes aqui no canal, a marcação a mercado, e o que você precisa entender, em poucas palavras aqui, essa rentabilidade que você contrata aqui nos títulos prefixados e títulos IPCA, você só vai receber se você levar até o vencimento. Em resgates antes do vencimento, esses títulos eles sofrem oscilações na rentabilidade entregue a você, e se depois que você compra um título como prefixado ou IPCA 2045, que foi o caso do meu seguidor, o José Alberto, e depois que você comprou a taxa para esse mesmo título para o mercado, ela aumenta, que foi o que exatamente a gente viu em setembro, né? Ainda que a gente tenha a queda da Selic, as taxas aumentaram, você no curto prazo você vai ter perdas de marcação a mercado, porque com a subida das taxas de rentabilidade para o mercado, o título que você tem com uma taxa mais baixa, ele se desvaloriza. Só que o que você tem que saber é o seguinte: se você está com resultados negativos nos seus títulos, sobretudo os títulos IPCA mais longos, que são os títulos que mais sofrem com a marcação em mercado, não se desespere, porque esse movimento de aumento das taxas provocado pelo aumento dos juros futuros, resultado aí de uma falta de compromisso com o controle da dívida pública, ele tende a se arrefecer, a se acalmar e a impactar de uma forma aí menos negativa os títulos do Tesouro Direto. Isso porque, apesar do governo, né, não estar fazendo o seu dever de casa de controlar os gastos públicos, ele tem conseguido sucessivas vitórias no Congresso Nacional para conseguir equilibrar as contas públicas. Primeiro, houve a aprovação do arcabouço fiscal, né, a nova regra aí que vai digitar o comportamento e o ritmo dos gastos públicos, e o governo já fez algumas proposições legais ao Congresso de aumento de tributação, de criação de novos impostos para fundos de investimento exclusivos, trusts e investimentos no exterior, e o resultado, caso esses projetos de lei venham a ser aprovados, apesar de resultarem em aumento de tributação, eles vão contribuir para o aumento da arrecadação e vão então conseguir equilibrar os gastos públicos. Então, até o final do ano, início de 2024, a tendência é que os juros futuros, a percepção de risco de se investir no Brasil, volte a cair, refletindo e possibilitando o predomínio da interferência da queda da Selic sobre essas taxas aqui, o que vai fazer com que seus títulos públicos, que hoje estão perdendo com a marcação a mercado, que eles voltem a performar bem. Então agora, se você está com títulos negativo, não é hora de entrar em desespero, é hora de ficar tranquilo, manter a serenidade, porque essa movimentação, ela tende a se desfazer. E reiterando o meu convite, se você quiser entender mais sobre marcação a mercado, tesouro direto, investimentos de renda fixa, taxa Selic, como que tudo isso interfere nos seus resultados, nos investimentos que você faz e como que você pode então garantir uma rentabilidade muito mais eficiente e correndo muito menos risco para os seus investimentos, para o seu patrimônio, não deixe de se inscrever na imersão Carteira Blindada, que eu vou fazer gratuitamente aqui no YouTube nos dias 4 e 5, para você então se inscrever no evento, receber de forma exclusiva o link das aulas e os materiais didáticos. Espero contar com vocês nos dias 4 e 5 e até lá!